Bom dia, meu nome é Rafael, eu sou aluno do curso de Educação Física da UFLA e hoje eu vou falar sobre um livro que se chama Sentido Ético, Estético e Cultura Popular. Ele é escrito pela autora Larissa Michele Lara, que possui mestrado e doutorado pela Unicamp. Ela é professora associada no Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá. Os seus principais temas se envolvem nos estudos socioculturais e pedagógicos de educação física. Nesse livro, ela pretende trazer diversos debates que circundam temas filosóficos sobre o sentido ético e estético que envolvem o corpo e uma cultura de forma geral. O livro é dividido em 3 capítulos, sendo subdividido em outros subcapítulos. O primeiro capítulo, ele tenta ao máximo nos dar conceitos sobre o que é o sentido ético e estético. Logo na primeira parte, ela já nos mostra duas correntes de pensamento. Um deles é a filósofa Marilene Chauí, que é brasileira. Ela diz que o que define a ética é o mesmo sentido que define moral, ou seja, são os costumes, os valores e obrigações de um povo. Aí logo em seguida já nos mostra outro pensamento que é do espanhol Sánchez Vázquez, que afirma que a ética ela tem a mesma origem da moral, porém elas não podem ser usadas no mesmo significado, tem que ser usadas em diferentes ocasiões, só mesmo tendo o mesmo significado. E não devem ser confundidos. Aí logo em seguida a autora já conclui o pensamento dizendo que a ética é a filosofia da moral, ou seja, ela é influenciada pelo meio externo, pelo contexto em que está escrita, e que atualmente a ética e a estética são valores que circundam, que regem a nossa sociedade. Já no segundo capítulo, ele também é subdividido em 4 outros capítulos, e o tema central é a dança e o folclore no contexto brasileiro e no contexto histórico. É importante notar que no primeiro e no segundo capítulo são feitas diversas retomadas históricas, ou seja, com muitos filósofos, muitas ideias a serem debatidas e pensadas. O que me chamou a atenção nesse capítulo foi o seu terceiro subcapítulo, que ele é uma tentativa de fixar uma das classificações de cultura, seja ela popular, seja ela no folclore em si. De acordo com o estudioso Brandão, o folclore pode ser tudo que o homem reproduz como tradição, é sinônimo de cultura popular. Já segundo a autora, ela, depois de mostrar todos os pensadores, ela conclui o texto que o folclore existe de forma íntegra na sociedade. Ou seja, ela se relaciona diretamente às tradições e é algo a ser pensado como tanto quanto conservador, entre aspas, porque é algo que tem que ser preservado, tem que ser conservado, porém abrir ideias para novas reconstruções, para novas aberturas socioculturais e tudo mais. Outra parte que me chamou a atenção nesse segundo capítulo foi o último segmento, que ele pretende discutir a cultura do corpo, principalmente no que diz respeito à dança. Segundo a filósofa Marilene Chauí, que a escritora já tinha mencionado e ela retoma novamente, toda cultura institui uma moral que transita entre o bem e o mal, entre o permitido e o proibido. As morais são mutáveis de acordo com a cultura, de acordo com o tempo. E ao voltar-se para a cultura brasileira, a autora pretende reconstruir os personagens que fazem parte, que já estão aqui enraizados. Ou seja, essa é uma das motivações da autora, que pretende realmente reescrever a história, mas claro, analisando todo o sentido de ética e estética que já foi mencionado anteriormente. E ela também destaca a grande miscigenação que o Brasil possui, pela sua vasta área, pela sua vasta cultura, pela quantidade de riqueza que, culturalmente falando, que o Brasil possui. E sempre pensar um corpo como algo cultural, e não como somente corpo físico, mas sim como um conjunto de fatores como história, como ética, como moral, como estética em si. Agora sobre o terceiro e último capítulo, ele também é subdividido em 3 partes. Para mim, ela é a parte que mais importante, ela que dá sentido a toda a base conceitual que foi escrita pela autora anteriormente. Ela é a pesquisa de campo,
onde ela vai à comunidade Chão de Estrelas, a qual, segundo a Prefeitura de Recife, é uma localidade do bairro Campina do Barreto. O capítulo tem o intuito de apresentar uma manifestação popular, o Maracatu na Ação, a partir dele próprio, ou seja, como que os participantes vivem no cotidiano, como eles agem, como pensam, e para ela mesma diz que é o principal desafio, como descrever um povo, uma cultura, de uma forma que todos possam entender, todos possam compreender. Na descrição, ela diz que o cenário é de casas bem humildes, onde a falta de saneamento básico, o analfabetismo e a pobreza são extremos. É fácil de se perceber isso. Em outra parte do capítulo que me chamou bastante atenção também foi como a cultura é passada de pai para filho. E agora, sobre a minha opinião, eu achei um livro muito difícil de ler no começo. Os dois primeiros capítulos são muito densos, com muita informação filosófica, muita retomada histórica. É muito fácil de se perder, tanto que eu tive que recomeçar a ler quando eu já estava na metade do livro. Mas é um livro muito filosófico, muito teórico no começo, e no último capítulo foi o que me chamou a atenção, que ela realmente trouxe para a prática o sentido de ética e estética dentro da cultura popular. É possível perceber que dentro da narrativa, do contexto, a cultura é mutável, porém ela não é totalmente mutável, sendo que na maioria das vezes ela é preservada. Portanto, eu achei um livro bom para quem gosta de filosofia, para quem gosta de história, ainda mais principalmente para quem gosta de uma parte teórica e com comprovação, uma comprovação que leva você para dentro do contexto e do local.